Antônio Aires é graduado em Administração pela Universidade Metodista de Piracicaba. É especialista em Economia de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências Aplicadas. É mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Unimep. Bem, na verdade eu comecei minha carreira na área de recursos humanos, na primeira metade da década de 70. E acabei atraído pela área de logística por enxergar nessa área de conhecimentos uma oportunidade no momento em que havia uma grande escassez de profissionais no setor. A terminologia logística nem era conhecida naquela época, né? Falava-se muito em administração de materiais, suprimentos. Então eu tive a oportunidade e acabei migrando voluntariamente para conhecer um pouquinho e acabei gostando, confesso que me apaixonando pela área, e acabou sendo o meu principal cenário de atuação, quer acadêmica como também profissional empresarial. Antônio Aires possui mais de 30 anos de experiência em logística, atuando como dirigente em grandes empresas. Atualmente, é diretor superintendente de uma metalúrgica na cidade de Americana, no estado de São Paulo. Especificamente em logística, a minha primeira experiência foi como estagiário na Philips do Brasil, a empresa que eu escolhi para complementar o meu conhecimento acadêmico. Na época eu estava começando a faculdade e acabei ficando na Philips quase 11 anos. Desde estagiário, saí de lá, chefe de departamento, passei por várias funções logísticas, desde gestão operacional e principalmente a concepção de alguns modelos estratégicos. Depois eu acabei migrando para uma outra empresa manufatureira, que é a Singer, onde fiquei mais alguns anos, já na condição de gestor, já era um gerente de compras e desenvolvimento de fornecedores, que foi, digamos, o embrião dos meus estudos em gestão da cadeia de suprimentos. Após alguns anos, também pedi demissão e acabei me direcionando ao setor alimentício, onde nos próximos quase 10 anos eu passei por duas empresas, a Nabisco, Flash Royal na época, e posteriormente o grupo Arcor, que opera no Brasil, na Argentina e outros países da América Latina. No final dessa trajetória, atendendo a um convite ironicamente feito por um ex-aluno, acabei me empregando na Caterpillar, empresa para a qual eu já estava trabalhando como consultor em alguns projetos específicos em supply chain, e gradativamente a empresa foi absorvendo o meu tempo e eu acabei virando empregado, né? Depois de alguns anos trabalhando na concepção de modelos estratégicos em logística e supply chain, mesclando operação brasileira com os Estados Unidos, Europa e Japão, eu tenho me dedicado mais intensamente à carreira acadêmica. Foi uma decisão, consenso familiar, e já nessa nova e última abordagem, voltei a me empregar. Hoje eu dirijo uma empresa no setor metal mecânico de precisão, é uma empresa no interior do estado de São Paulo, uma metalúrgica com 700 pessoas. Eu atuo hoje em toda a gestão empresarial, mas que nitidamente, por trabalhar sob encomenda, ela tem uma fortíssima vocação com a operação da logística e da gestão da cadeia dos suprimentos. E paralelamente a esse tempo todo, lá se vão mais de 35 anos, nos pelo menos últimos 25 anos eu também tenho tido uma vida acadêmica, lecionando em diversas instituições de ensino, em graduação, em pós-graduação, no Brasil e no exterior. Atua como professor há mais de 20 anos em cursos de graduação e pós-graduação em diversas instituições. Desde 1995, coordena um MBA internacional em logística. A experiência acadêmica começou há cerca de 25 anos, lecionando em instituições de ensino superior, em cursos de graduação, em administração, gestão de negócios internacionais e, posteriormente, engenharia de produção. E há 10 anos, aproximadamente, tenho me dedicado com um pouco mais de intensidade a curso de pós-graduação. Eu coordeno o MBA Internacional em Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos, que é uma atividade que tem uma carga horária cumprida fora do Brasil, na Europa especificamente. E, além disso, através de alguns convênios internacionais, tenho lecionado em alguns países de língua portuguesa, alguns países africanos, eventualmente Lisboa, em Portugal,
Passei também por uma experiência interessante na Argentina, numa época em que desenvolvi um projeto numa empresa na Argentina, a qual já me referi. Eu acabei sendo convidado e lecionei algumas disciplinas da Universidade de Córdoba também. É uma experiência bastante gratificante na medida em que possamos conhecer diferentes culturas, né, diferentes anseios e principalmente modelos de gestão bastante difusos também, né, em função aí de valores praticados por cada país, como reflexo de situação econômica, de tendência, competitividade e por aí afora. Olá! Veremos neste vídeo uma sucinta abordagem sobre Supply Chain Management, ou melhor dizendo, em português, gestão da cadeia de suprimentos. O assunto abordado vem recebendo mais e mais atenções, quer do âmbito acadêmico como no âmbito empresarial, por conta da representatividade que a temática significa na busca de competitividade num mercado cada vez mais acirrado. A nossa conferência está fundamentada em algumas obras que já são disponíveis no mercado nacional, dentre outras. Gestão logística da cadeia de suprimentos, de Donald Bauer-Sox e outros autores. Gestão da cadeia de suprimentos, do professor Silvio Pires, e Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, de Martin Christopher. Logística versus Supply Chain Management. Escopo. Os executivos nas corporações principais que executam Supply Chain Management avançado compreendem que SCM abrange mais do que logística. As parcerias de SCM envolverão provavelmente mais processos e funções do que parcerias integradas da gestão da logística. Bom, na realidade, existe uma visão bastante tradicional de relacionar logística com atividades operacionais. Atividades como, por exemplo, transporte, armazenagem, movimentação de materiais. Na realidade, essa visão tradicionalista de operação logística continua sendo muito importante dentro da operação das empresas. Porém, há uma outra visão muito mais abrangente em que logística envolva essas atividades operacionais e também se ocupe do interrelacionamento nas operações empresariais. Numa visão ainda mais ampliada, mais holística, nós temos a conceituação fundamental de Supply Chain Management, ou a gestão da cadeia de suprimentos. Porque nesta abordagem Supply Chain, a preocupação das organizações consiste em expandir para todas as cadeias de suprimento aquele relacionamento sinérgico buscado dentro das organizações. Então, a gestão da cadeia de suprimentos, na verdade, envolve toda a conceituação logística, que, por sua vez, envolve também aquela visão tradicional frequentemente representada pela imagem simplesmente de transportes. Inicialmente, a conceituação de logística envolveu o nosso país nos idos dos anos 80, final dos anos 70, com aquela visão, aquela abordagem eminentemente operacional. Gradativamente, foi amadurecendo o conceito de logística integrada, onde claramente se buscava maior sinergia entre as áreas componentes de uma empresa. Hoje em dia, quando falamos em gestão da cadeia de suprimentos, estamos então preocupados com a busca dessa sinergia ao longo de todo o relacionamento interempresarial. Portanto, gestão da cadeia de suprimentos tem como grande objetivo consolidar relacionamentos duradouros, relacionamentos sinérgicos, buscando competitividade ao longo de toda a cadeia de suprimentos. O que é gestão da cadeia de suprimentos, ou Supply Chain Management? Supply Chain Management é a integração dos processos-chave do negócio a partir do cliente final e atravessa toda a cadeia de fornecedores de produtos, serviços, bem como informações correlatas, fatores de agregação de valor para clientes e outras partes interessadas.
Na verdade, o que a gente pode entender dessa conceituação? Se a gente imaginar uma analogia da cadeia de suprimentos como uma corrente, nós podemos facilmente entender cada elo dessa corrente como sendo a representação hipotética de uma empresa. Vejam bem, se a gente parte da premissa de que toda corrente seja tão forte quanto o seu